Então, né, vamos lá. Esse final de semana eu fui dar um trato no visual, né, pra manter a vaidade em dias. E me deparei com aquela velha situação que a gente conversa aqui, né, de quanto as pessoas andam insatisfeitas, cara. Eu mal cheguei no ambiente onde eu tava indo e a pessoa que foi me atender, tipo assim, tava muito exaltada, né? E aí comecei a me perguntar, né, cara, putz, cara, aconteceu alguma coisa, né? Mas enfim, aí a pessoa me recebeu e tal, já descarregou uma metralhadora de problemas da vida e de insatisfações e de reclamações e problemas financeiros, problemas pessoais e problemas de relacionamento e problemas existenciais também, né? E aí a gente volta de novo àquela história que eu gosto sempre de comentar aqui com vocês aqui. Infelizmente, tem algumas verdades que são duras de dizer. Tem muita coisa que eu quero falar aqui, mas desde que eu decidi começar a falar sobre todas as coisas que eu experimentei na vida, de quanto eu ralei, quebrei a cara para entender como esse mundo funciona, de onde a gente realmente veio, eu decidi que eu ia fazer isso por partes, né? Porque não dá para soltar isso tudo de uma vez na cabeça de alguém, né? Porque senão vai virar uma bagunça, né? E aí, algum tempo atrás eu estava falando aí nos vídeos sobre a questão da felicidade, onde a felicidade está, falando também de como as pessoas enxergam os problemas, se a gente tivesse uma oportunidade de recomeçar as coisas na vida, né? E aí eu fiquei olhando esse cara, né, cara? Ele me passando ali todos os problemas da vida dele e tal, reclamando que as coisas não estavam legais e tudo, né? E aí você vê, né, que a pessoa tava tão frustrada, tão assim, tipo, eu precisei deixar a pessoa descarregar tudo que ela precisava dizer, sabe? Porque se eu fosse assim abordar naquele momento, fazer uma interlocução com ela, acho que não seria legal. Então eu preferi deixar a pessoa falar, a pessoa colocar tudo que estava ali doendo, né, dentro do coração da pessoa. E aí nesse meu trabalho de falar um pouco sobre as coisas da vida, né, eu simplesmente dei um conselho para ele, que embora o mundo esteja uma dificuldade, a gente precisa enxergar as coisas com outros olhos, né? E aí eu sei que muita gente fica pensando, putz, cara, mas o cara tá dizendo que a gente tá na merda e a gente tem que ficar ainda, né, agradecendo a Deus e tal. Não é isso que eu tô querendo dizer. Isso basicamente se reflete naquilo que eu já percebi como a vida e o universo funcionam. Se você, mesmo diante dos problemas, ficar colocando as situações como se você estivesse alimentando, né, essa coisa ruim, que você fica o tempo todo, né, reclamando e que não tá legal, que não tá bom, querendo ou não, você vai alimentando seres de outras dimensões com energias ruins. E aí o que vai acontecer? As coisas ruins vão começar a sempre voltar para você, porque é assim que a lei da física funciona. Tudo aquilo que você envia vai voltar para você. Como eu já falei aqui, dando o exemplo do som, dando o exemplo da luz, tudo aquilo que você emanar vai refletir sobre você novamente. E a mesma coisa acontece com as nossas vidas aqui, né? Nós somos seres de luz, né? E quando eu vi aquela pessoa naquele desespero, cara, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o quê? Bom, primeiro vamos ouvir, né, cara? Vamos dar o espaço, né? Porque às vezes a pessoa só precisa de alguém para ouvir os problemas dela, né? E aí de repente ela vai conseguir enxergar toda a solução para a problemática que ela tem. E assim eu fiz, né? Então, logo depois, né, dei os conselhos para ele, conselhos que acho que eram importantes naquele momento, e depois fiz algumas colocações, né, que a gente sim está vivendo uma fase muito difícil, principalmente aqui no Brasil, né? Não sei onde você mora, mas tem muitas pessoas passando sérias dificuldades aí financeiras. A gente não está numa conjuntura
política e econômica muito legal e favorável para aqueles que têm menos condições, principalmente, né? Então isso é muito ruim. Não tem como você acordar todos os dias, né, com dívidas, com, sabe, problemas pessoais, né, com a barriga roncando também, né, e conseguir olhar para frente e enxergar coisas boas, né, para que as coisas possam melhorar, né. E diante de toda aquela situação, a reflexão que fica é, né, eu não posso simplesmente chegar aqui e começar a soltar todas as informações que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu descobri, se antes não preparar a cabeça das pessoas, né? E foi exatamente o que eu fiz com esse rapaz. Fiz algumas colocações para ele, algumas colocações que eu vou estar soltando aqui diretamente aqui dentro do meu canal, né? Porque, querendo ou não, todo mundo que está passando por momentos difíceis, eles estão sendo usados e estão passando por isso justamente para alimentar o desejo e as energias que os seres negativos têm para isso, né? Como eu falei, eu passei um tempo aí de reconstrução comigo mesmo, principalmente em 2021, que foi o ápice da minha reconstrução. E depois que eu passei, que eu me libertei, depois que eu me aceitei, eu comecei a enxergar as coisas que eu não estava enxergando. Comecei a me permitir mais, comecei a elevar os meus níveis emocionais, né, os meus pensamentos, para que as coisas fluíssem de outra maneira. E quanta coisa mudou na minha vida nesses últimos 3 meses. Então eu passei ao longo de toda uma vida, né, de aprendizado, quebrando a cabeça, caindo, levantando de novo. Tive várias vezes na vida que pensei em desistir, né? Que foi um dos conselhos que eu dei pro rapaz lá. Eu também já pensei em desistir várias vezes. Mas aí entra aquela questão, se eu desistir, todo mundo vai ver que eu sou fraco, todo mundo vai me enxergar como uma pessoa incapaz. Então eu sempre continuo lutando. E todo mundo tem que fazer isso. Só que se antes a gente não se aceitar como é, né? Não se aceitar diante das condições, da situação que você está, as coisas não vão mudar. Isso eu falo com relação ao nosso aspecto espiritual, principalmente porque corpo são, mente sã, corpo são. Então não adianta você estar com o corpo legal, mas com a mente perdida, não vai resolver. Da mesma forma, não adianta você estar com a cabeça legal também, mas o corpo está completamente degradado, né? Descuidado, né? Então as coisas não fluem também. E aí quando eu fui embora, naquele dia eu fiquei pensando, poxa cara, quantas pessoas estão passando por isso e as pessoas se sentem perdidas. Porque infelizmente algumas crenças limitantes que as pessoas ainda acreditam, que eu não vou citar aqui agora, mas eu deixei um outro vídeo exclusivo para poder falar sobre isso. Essas crenças não conseguem preencher essas lacunas que o ser humano está vivendo hoje. O planeta está passando por uma transição planetária, uma transição de evolução de consciência, de evolução do ser humano, da humanidade em si, né? De uma expansão de consciência que visa a evolução da raça humana, mas infelizmente não existe só os seres benevolentes nesse universo, né? A gente ainda tem que lidar ainda com outros seres que fazem que as coisas ruins aconteçam na vida das pessoas, para que elas continuem tristes, desanimadas, que pensam em fazer coisas ruins com a própria vida, que tiram delas o ânimo de viver, que tira a alegria, e isso só vai fazendo o quê? Fortalecendo esses seres. Então fica a reflexão para hoje. Problemas sempre vão existir, você não está sozinho nesse mundo, não é só você que tem problema, né? Se só você tivesse problema seria muito fácil, era muito fácil ajudar uma pessoa em 8 bilhões, seria muito mais fácil. Então, fica essa reflexão, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas o que é físico vai ficar aqui. Quando a gente partir, a gente não vai levar nada. Tudo que você construir aqui intelectualmente, moralmente, é o que você vai levar para a sua vida eterna, né? Para a luz da fonte de Deus.